Bom, estamos de volta e agora está na hora de deixar o doutor, o juiz, em saias curtas. Todo mundo sabe que quando eu dou aula, quando eu ministro palestras em algumas regiões do Brasil, eu faço algumas críticas ao judiciário. Uma das críticas que vocês abordaram aqui é a questão de cidades ou estados diferentes terem interpretações muito diversas. Um estado ser menos ou mais rigoroso, que eu considero errado. E o outro ponto que eu considero é a questão de alguns juízes em casos idênticos darem interpretações tão diversas. Mas o tema da saia curta, aqui era só minha parte crítica que eu não poderia deixar de fazer nesse ponto, porque eu acho seria não tão correto eu passar esse ponto de vista. Mas o que eu queria deixar o doutor numa saia curta é o seguinte: nós leigos, não advogados, perguntamos para alguns advogados como que vai proceder agora isso, a partir de novembro, esse outro ponto, e muitas respostas são: vamos esperar como o judiciário vai se comportar. Gostaria de deixar essa pergunta para o senhor. É muito difícil fazer previsões, mas a gente vai tentar desenvolver algum raciocínio. Primeira coisa o Brasil, né, como o tamanho de um continente, ele é dividido em vários tribunais regionais do trabalho. E o que acontece? A matéria fática, ou seja, o que acontece no dia a dia do contrato de trabalho, jornada, se fez mais, se fez menos, se foi ofendido, se não foi ofendido, se teve intervalo, não teve intervalo, essas questões todas, elas só são discutidas até no âmbito de segunda instância, no Tribunal Regional do Trabalho. Somente as matérias que a gente chama de direito, ou seja, interpretação da lei, é que são levadas para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho. Aí que acaba causando o próprio sistema, que isso acontece também nos tribunais de justiça. Ou seja, os tribunais estaduais também só analisam aquela matéria de acordo, fática, de acordo com o que foi desenvolvido no processo. E o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, na matéria civil, também só vai falar sobre interpretação da lei de fatos que já foram discutidos nas instâncias ordinárias, que a gente chama. Daí a possibilidade da interpretação do juiz ou do Tribunal Regional do Trabalho ser diferente em relação à lei em cada região. Porque o fato, como ele se demonstra naquele casuística, ela é interpretada segundo aquela lei naquele momento. Se a matéria for uma interpretação, ou seja, uma aplicação errônea da lei para os mesmos fatos, essa matéria, se a premissa fática sendo a mesma, aí sim o Tribunal Superior do Trabalho pode entrar e falar para uniformizar. Falar assim, olha, entendam que é assim que é o sentido da lei. Isso é vinculante também para o juiz? Não. O juiz tem a independência de decidir de forma diferente. Aí tem o segundo momento. Então tem a questão da interpretação matéria fática que fica até a segunda instância, e cada estado tem os seus tribunais próprios, né? E tem a segunda questão, que é a liberdade do juiz de poder decidir da forma que ele se convencer ou que ele interpretar melhor. Tirando as questões vinculantes que estão previstas na lei e na Constituição Federal, o juiz tem a liberdade de fazer essa interpretação como ele quer. Daí a importância dos graus de recursos, justamente para mostrar que aquele entendimento particularizado, por exemplo, de determinado juiz que julgou diferente um caso igual, que caiu para outro juiz, que isso seja submetido aos tribunais superiores, que aí sim vai se uniformizando os entendimentos sobre determinada matéria. E que cria a chamada jurisprudência. Jurisprudência, exatamente, os tribunais. E aí você consegue ter mais aquilo que a gente chama de segurança jurídica, ou então uniformidade de uma forma mais afunilada, vamos dizer assim, não tão pulverizada. Uma crítica que existe da sociedade é essa: falta esse padrão, por assim seguir, ou como que isso vai ser interpretado por qual juiz. Eu já ouvi alguns advogados falarem: caiu na mão desse juiz, ele é um pouco mais rigoroso. No meu entendimento, no entendimento de muita gente, isso não deveria ocorrer, mas eu entendo aqui o seguinte: então, sempre vai existir, dentro de uma legislação, uma parte interpretativa, certo? E, até mais do que isso, eu não sei se podemos dizer assim, sempre existirão falhas dentro de uma legislação. Então, por exemplo, a gente está falando na reforma, mais de 100 mudanças dentro dessa reforma. E aí vai se verificar que dentro dessas mudanças existiram algumas contradições com outras legislações, por exemplo. E o juiz
cabe ao juiz adequar a interpretação mais correta. Poderia dizer dessa forma? A aplicação da lei, né, ela se faz de acordo com fatos que acontecem. E os fatos, primeiro, então acontece isso. Cada um tem uma versão diferente de fatos. Daí a dificuldade da decisão uniforme e segura. Depois disso, nós temos a questão da reforma, que realmente ainda está muito no início, né? Eu acho que não precisa aguardar o judiciário, aquela pergunta que você fez no início, aguardar o judiciário falar. Mas existem algumas questões que estão muito conturbadas, né? Por exemplo, o acordo individual 12/36. A Constituição fala que não dá a partir da 8ª e 44ª semanal. Tem semana no 12/36 que ele trabalha 48. Como que faz esse ajuste individual, que não é uma negociação coletiva, prevalecer? Então existem algumas dúvidas que tem a contradição dentro da própria reforma, que fala lá que a negociação coletiva pode falar sobre o grau de insalubridade. No artigo seguinte ela fala, não pode a negociação coletiva dizer sobre normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Está se contradizendo nesse momento. E a norma regulamentadora que regula o grau de insalubridade. Então existem algumas questões que estão escancaradas à polêmica. Eu acho que nessas é que tem que tomar cuidado, quem estiver no condomínio, quem estiver o empresário ou mesmo os advogados, tomar cuidado de dar uma consultoria falando que é certa pela literalidade da lei, pela gramatical, pelo menos, está escrito assim, está valendo. É esse que é o problema. Fora isso, eu acredito que do jeito que está as normas, elas vão sim dar um novo caminho para as relações de trabalho, e é possível sim já fazer algumas situações que vão condizer com o que a norma está falando, com tranquilidade. Doutora, teoria e prática às vezes divergem? Com certeza, com certeza. Eu acho que dentro do que a gente falou aqui, até que falamos, por exemplo, a prática da homologação da rescisão, a gente precisa falar da força que os sindicatos vão ter, as convenções coletivas vão ter. Tudo isso vai influenciar muito na prática do que vai acontecer com essa reforma. Porque se a força do sindicato se manter como está agora, tudo tem que passar por eles, inclusive uma supressão de horas extras dentro de um condomínio. Se não é necessário nem mais homologar a rescisão, vai ficar uma coisa muito difícil. Eu tenho essa ideia que vai se demorar um tempo para a gente ver exatamente como é que essa teoria vai virar na prática. As relações de condomínio, elas criam vários conflitos, né? Entre o condomínio empregador e empregado. Nós não falamos aqui uma coisa que muito vem acontecendo em condomínio, dano moral. O condômino praticar um dano moral. Quem é processado, o condomínio ou o condômino? Essa é uma questão que não vai se resolver com essa reforma, é uma coisa diária dentro de condomínio hoje em dia. Então, eu acho que vamos precisar de um tempinho para responder com certeza como é que isso vai cair. Eu acho que, a princípio, as pessoas vão querer aplicar para o empregado que está há 30 anos no condomínio, eu vou mandar ele embora agora e vou admitir ele através da reforma. Não. Existe o que ele falou da segurança jurídica. Todo mundo tem quando você tem um empregado, você tem uma espada na cabeça que você tem que se equilibrar para essa espada não te atingir. Não vai mudar agora. O mundo não vai virar de cabeça para baixo, mas devagar. Cautela, cautela, cautela. Eu acho que é o momento de cautela. Eu acho que a espada você tem que usar, que você depois falou da cabeça, na verdade como arma para você ter seu empreendimento e seus serviços bem servidos. Exatamente. E não entendê-la somente como uma espada na cabeça. Né? E aí você consegue fluir melhor, inclusive, a história das negociações, né, no contrato de trabalho. A gente depende também de algumas mudanças culturais, né? Tanto pelo empregador quanto pelo empregado, acho que existem algumas mudanças. Antes de chamar as considerações finais, a gente está inaugurando hoje um quadro que vai ter sempre no nosso programa, que é o Aplicando Advertência. Então hoje a advertência vão para duas pessoas, né? Vai para você, empregador, que não faz a coisa correta, que não paga o salário da maneira correta, que não paga a hora extra conforme o doutor disse aqui. Então você tem a obrigação de cumprir as leis trabalhistas. Então, não tente tirar proveito de uma fragilidade de um funcionário seu. Então, a primeira advertência vai para você. E a segunda vai para o empregado,
que muitas vezes, tá, por exemplo, no nosso caso, num condomínio, ele tem todos os direitos, tudo pago corretamente, e ele, como forma oportunista, entra com uma ação para ver se ganha um dinheiro, né? Ele tenta, já que eu saí do meu emprego, eu vou entrar com uma ação contra o condomínio, se der para ganhar alguma coisa, eu ganho. Vai para os dois lados, advertência para vocês dois. Finalizando, primeiro, doutora Pérola, alguma consideração, alguma coisa que a senhora queria falar? Não, primeiro agradecer a oportunidade de poder vir falar sobre essa reforma trabalhista focada para condomínio. E dizer que eu espero que só melhore, que traga só melhoras. E tirar um pouco esse pessimismo que está todo mundo tendo e que todo mundo tenha a noção de que a relação tem que ser pacífica, empregado, empregador, dentro do respeito, dentro da observação da norma. Às vezes eu sou chamado um pouco de legalista, positivista. Eu acho que, acima de tudo, o que faz a coisa fluir bem é o cumprimento da norma. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Eu que agradeço. Eu queria agradecer o convite também de ter vindo conversar aqui no Condomínio em Pauta. E o destaque eu acho que eu tenho que fazer é que a legislação, a reforma trabalhista, eles tentaram, de novo, trazer uma lei de primeiro mundo onde em algumas situações não ainda é possível culturalmente no Brasil. Mas quem sabe seja um despertar para uma novas relações de trabalho, novas relações de sociedade, nova cultura que venha adiante. Agora, eu acredito que enquanto isso, né, não se estabilizar, a Justiça do Trabalho ela vai ter um papel fundamental de equilibrar força, capital, trabalho. A gente tem que lembrar que o direito do trabalho ele tem uma função conservadora muito grande. Qual é ela? Que o empregado garantido aqueles direitos dele, e sendo assegurado aqueles direitos dele, ele não queira, por exemplo, criar uma guerra dentro de um país para, de repente, tirar em armas, forças, poder econômico de certas pessoas. Porque o poder econômico ele tem a tendência, o capital, a se permanecer com as pessoas que têm o capital. Então, o direito do trabalho ele vem também com uma função conservadora que é, olha, tudo bem, isso aqui vai ser assegurado para você e você garante a ele. Tem também uma segunda função que é primordial e muitas pessoas esquecem, que é garantir a não concorrência desleal. Porque a partir do momento que você pega um empregador que não cumpre nada da legislação trabalhista e o outro cumpre tudo, o custo desse cara, desse empregador, é muito mais alto que o outro. Na hora que os dois vão para produtos ou serviços no mercado, é óbvio que esse vai ser mais caro do que o outro. Quando vem a Justiça do Trabalho, vem o Direito do Trabalho e fala, olha, eu tenho que cumprir, não tem condições análogas de escravo, não tem... Enfim, na hora que ele traz isso para o equilíbrio capital-trabalho, ele também faz um papel econômico fundamental, que é a concorrência leal entre as empresas. Finalizando, só tenho que agradecer vocês dois, Dr. Farley, Muito obrigado. doutora Pérola. Obrigada. Programa hoje muito esclarecedor, tenho certeza que você em casa gostou bastante. Nos estendemos porque o tema é muito bom. Semana que vem temos mais um encontro, vamos falar de mediação e arbitragem no âmbito condominial. Até lá!